Olá, meu nome é Patrícia Lopes. A minha comunicação faz parte do simpósio As Mulheres e os Diálogos Transdisciplinares Judaicos, da Tradição à Transgressão, do 17º Congresso Internacional Abralic. É sobre o livro Ronda Solitária, de Elisa Lispector, e se intitula O Mundo Silencioso de Constância. Elisa Lispector começou sua produção literária em 1945 com o livro Além da Fronteira. 2 livros ganharam destaque em sua produção, os livros No Exílio, publicado em 1948, no qual é narrado a saga da família Lispector, fugindo do antissemitismo da Ucrânia para o Brasil, e O Muro de Pedras, de 1963, que é considerado pela crítica sua melhor produção. Ao longo de toda a história da escritora, deparamos-nos com personagens femininas que trazem à tona a discussão de temas como a solidão, a morte, o amor e a crise existencial. São mulheres que vivem dilemas e insatisfações, não se adaptando ao mundo. Elas buscam uma forma de equilíbrio através dos deslocamentos. Entretanto, essa condição de trânsito forma um percurso melancólico, agonizante e frustrado. As protagonistas deparam-se com a restrita solidariedade e egoísmo humano. Por isso, a morte é desejada como um meio de libertação. Elas fazem questionamentos como, por exemplo, qual o sentido da vida? Se vive para quê? Pelos múltiplos desdobramentos e insatisfações dessas personagens, é possível fazer uma aproximação com a biografia da autora, explicando o interesse pelas temáticas como a solidão, a angústia e essas personagens em trânsito, pois Elisa carregava em si a problemática identitária, imigrante, judia e esse sentimento de não pertencimento. As contribuições de Elisa Lispector em sua ficção ultrapassam o ambiente literário e podemos pensar em uma ótica sociocultural. Nos livros, há mulheres que não se adaptam aos moldes tradicionais da sociedade patriarcal. São independentes, saem de casa para trabalhar, vão morar em outra cidade, mas têm alguns problemas com a identidade e com a autoafirmação. Homero Senna afirmou que as paisagens nos romances da autora são, sobretudo, interiores, a tristeza, a nostalgia, a efemeridade da vida. A protagonista Marta, por exemplo, de O Muro de Pedras, tem um anseio de libertar-se, de fugir constantemente. Tratando-se de uma literatura intimista, introspectiva, com uma linguagem refinada, sem qualquer conotação de espaço ou tentativa de fixá-la no tempo, que poderia ser traduzida em qualquer idioma sem perder a sua elegância e precisão. Ronda Solitária é o terceiro romance de Elisa Lispector, publicado em 1954 pela editora À Noite. Como discussão central, esse romance traz a problemática da mulher, associada ao ser no mundo. Narrado em terceira pessoa, conta a história de Constância. A narrativa começa com o despertar da protagonista, apreciando a natureza, contemplando a aurora, sentindo o cheiro de vegetação da terra. Ela morava no interior, uma vila chamada Serra Grande, sem passado nem porvir, apenas uma parada intercalada entre uma estação e outra. Todos os dias o trem subia e descia, mostrando como era tedioso o cotidiano das pessoas. Constância, para entreter-se, inventava coisas, lindos sonhos no país do impossível. Desde sua meninice, viviam num círculo de solidão, com a mãe de pulmões fracos e o pai de princípios severos, que a amava de um tal modo que a sufocava. Segundo o pai, ela devia ir longe, alcançar o que os outros não alcançavam, mas isso lhe incutia um penoso sentimento, que devia vencer, mas não sabia como vencer. Morava também com a tia Cordélia, uma solteirona triste, que sempre levava mágoas consigo, trabalhando com bordados complicados e inúteis. Segundo a narradora, a vida vai passando e algum tempo depois, através do processo lento e penoso, Constância se sente amargurada, sem evidente começo e nem fim. Apenas um poço de angústia aflorava a tímida expectativa de um acontecimento ainda não identificado. A vida vai passando um dia após outro, chegando à sua puberdade, cheia de mistérios e aflições. Sua medrosa indecisão ante o desconhecimento do mundo. A narradora descreve as moças do lugar,
de ancas crescidas, de olhos banhados de sonho, passeavam em bandos na estação, esperando o trem passar, desejando a sorte chegar. As mulheres realizavam milagres com os pedaços de pano e novelo de linha. Pobres milagres terrenos também se ocupavam de trabalho doméstico. Eram acostumadas à vida pacata da cidadezinha. Costuravam na máquina, tinham o gado no pasto, as galinhas no terreiro e a panela no fogo, mostrando a condição de subordinação das mulheres que se dedicavam às atividades domésticas. A narradora também descreve os homens que, na sua maioria, trabalhavam muito, chuva e ao sol, arrastando o peso do destino. Ganhavam centavos na lida honesta, bebiam os centavos no botequim, conversavam sobre as banalidades do dia a dia, se trovejava, contavam casos de trovões. Se um arbusto lá adiante se retorcia nas mãos do vento, desfiavam casos de plantações inteiras devastadas pelas chuvas e vendavais, nas palavras da narradora. E um apanhava o fio da narrativa exatamente no ponto em que o outro deixava, como que se revezando na preservação da chama, tudo para ajudar o tempo passar, para espantar o tédio, afastar as cismas. A vida em Serra Grande era dentro da tradição patriarcal, valorizada socialmente. As atribuições se caracterizavam pela ênfase na virilidade, na força e no trabalho, as quais contribuem para legitimar a crença na posição superior do homem e da mulher. Predomínio de valores e hierarquias dos processos de socialização da cultura. Constância, apesar de viver em um ambiente hostil, favorável à continuação da tradição, na qual a mulher era criada para o casamento, retrata ser uma mulher que não tinha anseios de continuar no lugar onde vivia. Não almejou casar, nem ter filhos, e desde muito cedo se certificou da sua inadaptação ao mundo. A mãe de Constância se preocupava em lhe ensinar o ofício de costura, mas sem sucesso. Ela achava terrivelmente enfadonho os trabalhos manuais. Foi percebendo que seus atos não agradavam aos outros, principalmente aos pais. Por isso, concorria para se libertar da sujeição à ordem por eles pré-estabelecida. Aos 26 anos, decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. Os pais, a princípio, não concordavam, mas perceberam que não havia nada a ser feito, porque Constância sentia um desejo de libertação. A cada momento que se distanciava da serra em direção ao Rio de Janeiro, ela reafirmava a decisão de não mais voltar e sentia um desejo de desenraizar-se da sua vida passada em solidão. Queria esquecer e viver de novo uma vida diferente até então. Constância, ao sair das regras locais, dos limites territoriais e subjetivos, pensa que vai encontrar uma identidade, reconhecer-se. Porém, com o passar do tempo, reafirma-se como um sujeito em trânsito. Vários meses haviam se decorrido desde a sua chegada à nova cidade. Depois se deu conta de haver escoado um ano sem que tivesse tomado pé na vida. Aquela liberdade e a falta de laços continuaram a trazer um sentimento de desorientação, de ausência, de falta. Apesar da viagem, a protagonista continuou com um estado de ser descontínuo, afundando-a em uma dormência comprida e incolor. Havia um esforço por uma sobrevivência negociada, pautada por vínculo transitório. O lugar que ela almejava, a felicidade, o encontro de si sempre era outro. Constância expressava o desejo por uma cartografia de fuga. Quando esgotou a possibilidade de permanência em Serra Grande, sai de lá e vai para o Rio de Janeiro. Chegando à nova cidade, percebe que lá também não era o que ela procurava e passou a ficar entediada, continuando a se sentir estrangeira. Nas palavras da narradora, não tendo criado laços, ainda continuava a levar uma vida solitária sem haver conseguido sair dentro de si mesma. A viagem conferiu-lhe o status de liberdade, inaugurando uma nova fase da vida adulta. Entretanto, esbarrou-se com as mesmas barreiras da inquietude e solidão. Júlia Kristeva, em Estrangeiros para Nós Mesmos, afirma que o estatuto jurídico que define estrangeiro
sugere uma significação de cunho negativo. Assim, a regulamentação política ou a legislação em geral define o que é estrangeiro. Somos mais ou menos homens, à medida que somos mais ou menos cidadãos, e que aquele que não é um cidadão não é inteiramente um homem. Entre o homem e o cidadão há uma cicatriz, o estrangeiro. Uma simples mudança vocabular ocasiona inclusões ou exclusões. No caso específico do estrangeiro, o indivíduo passará a enfrentar muitos problemas de aceitação, uma vez que não estaria pertencendo ao seu lugar de origem. Ainda segundo Cristevá, os estatutos jurídicos universais particulares de cada nação contribuem para alguns problemas enfrentados pelos indivíduos que estão em outros países, apesar das dificuldades da entrada e saída nas fronteiras territoriais nesses locais. As barreiras políticas, religiosas, culturais e jurídicas fazem com que as pessoas se sintam não pertencentes ao solo em que habitam. No romance em questão, há um entrelaçamento de experiência individual da narradora expressas com contato com o outro, e isso traz um choque tanto com o diferente quanto consigo mesma. Constância vivia um estado perpétuo de trânsito, e o isolamento lhe pesava cada vez mais dolorosamente. Por vezes, acontecia-lhe acordar no meio da noite e ficar pensando que perdera sua vida, e uma dor imensa, cega, se avolumava em derrota. Em outros momentos, quando a solidão pesava mais, saía para caminhar na praça. Certa vez, deparou-se com uma mulher sentada ao sol, dobrada em si mesma, tendo uma menina pequena recostada no seu colo, rolando a cabecinha de lá para cá. Nas palavras da narradora, a mulher suportava pacientemente e muda o peso da menina no colo. Olhava distraidamente em volta, às vezes piscava os olhos como uma cadela complacente e mansa, enquanto as crias lhe sobem o pelo dorso, no seu rastejar ainda incerto e bombeante. Percebe-se que há um abismo no qual se posicionou a protagonista diante da cena, o fardo pesado de ser mãe, posto um instinto. Ser mãe deveria esquecer-se de si mesma, para o cuidado com a prole por meio de um sacrifício e devoção. Sempre que presenciava esses momentos de mãe com criança, ela refletia sobre a maternidade, julgava que não poderia ser mãe, reconhecia a condição da maternidade como função biológica, podendo gerar um filho, mas não era o suficiente ou garantia de felicidade. Elisa Lispector nos apresenta uma personagem com personalidade fragmentada, indefinida, procurando seu lugar no mundo, buscando um modo de vida representativo, sentindo-se estrangeira, não por viver o deslocamento espacial, cultural ou pelo fato de ter saído do seu lugar de origem, mas pelo quanto o seu deflagrador desespero interno. Constância não tinha forças nem para pensar em voltar para a Serra Grande. Estava apática, inerte, triste e solitária. Tinha aventurado-se em busca do autoconhecimento, mudanças e transformações em sua vida. Apesar das modificações, não suportou a autossuficiência e autonomia. Na medida em que o tempo foi passando, sentiu uma emergência na posição desejante do sujeito, despertando uma angústia diante da ausência do outro. Tornava-se urgente o deslocamento. Ela queria lançar-se novamente ao risco das relações afetivas anteriores. Ao receber uma carta do pai, a expectativa do retorno fez ter vontade de voltar ao seu lugar de origem. Ela começa a ter esperanças de que, à volta à cidade, as pessoas estivessem do mesmo jeito, no mesmo modo de vida. Assim, poderia resgatar os poucos dias felizes que passará naquele lugar, e para fugir do sofrimento que se instaurou na sua vida, ela decide partir. Reconheceu Serra Grande a partir de sua afetividade, da sensação de pertencimento, do modo como viveu outrora, das relações sociais, das relações com a natureza. Tinha o desejo de que a volta da cidade conduzisse a um lugar acolhedor. Entretanto, não foi materializado. Depois de esgotada todas as possibilidades de identificação do real, ela se sente deslocada
e sem o pai para dar-lhe o devido refúgio. Quando chegou em casa, já o pai havia sido guardado no cemitério, pequeno e raso, que se derramava na encosta da terra. Não teve, assim, o encontro imediato com a morte. Foi só o sentimento de ausência. Constância teve o primeiro encontro com a morte de forma pacífica, ao ver a sepultura. Não foi um processo penoso de reconhecimento ou de perda. Isso só aconteceu dias depois, quando ela entra na biblioteca do pai, senta na poltrona dele. Passa o dedo em um livro que provavelmente ele tinha lido. Nesse momento, toma consciência da morte, como se parte dela morresse também. Retornou todas as lembranças boas que teve com ele. Constância tentou uma nova busca de reafirmação no mundo, de ancorar-se, de territorializar-se. Entretanto, essa procura foi insegura e instável, ocasionando um aprisionamento de si, criando seu mundo solitário e silencioso. Obrigada pela atenção.